nós vamos perceber, irmãos, que essa música, ela conclui um pouco o evangelho do qual acabamos então de proclamar e ouvir. E deixemos que essa música seja início daquilo que Deus então quer falar conosco nessa noite. E que no que depender dEle, não por méritos meus, mas no que depender dEle, Ele vai falar de forma profunda e poderosa para nós. Você crê nisso? Diga amém. Então vamos lá. Eu fico tentando compreender o que nos teus olhos pude ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restar algum valor. E ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E assim fizeste a vida retornar aos olhos dela, e quem antes condenava se percebe pecador. Teu amor desconcertante, força que conserta o mundo. Eu confesso não saber compreender. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aquele que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. E aí ouvimos aqui um pouco, enquanto o Ed vai dedilhando. Aqui nós estamos diante de um evangelho que gerou um escândalo para aqueles que foram espectadores. Gerou escândalo a atitude de Jesus, gerou escândalo as palavras de Jesus. Assim também, irmãos, acontece a mesma história na atualidade. As pessoas que se escandalizam com as atitudes de Jesus para conosco, ainda continua repetindo a mesma história, quando o povo se escandaliza, quando Deus chama os piores, quando Deus então chama os mais pecadores. Eu também tive que passar pela experiência dolorosa das pessoas se escandalizarem, quando começaram então a ouvir que Deus estava me chamando para o sacerdócio. E aí é que está, irmãos, se eu tivesse naquela época dado ouvido àquilo que as pessoas então falavam, se eu tivesse dado ouvido àquilo que as pessoas achavam de mim, se eu tivesse dado ouvidos à verdade humana e ter deixado de lado a verdade divina, hoje com toda probabilidade eu não teria sido padre. Aqui então é o segredo para que uma vida dê certo. Aqui o segredo para que a vida dê certo é nós então entendermos que a última palavra não é do homem, mas a última palavra é de Deus, porque só Ele é que tem palavra de vida eterna. Aplauda, por favor. A vida começa então a dar certo, irmãos, quando eu começo então a entender que não importa o que o outro fala de mim, não importa o que o outro pensa de mim, mas o que importa é aquilo que Deus sonha para mim, é aquilo que Deus conclui de mim. Será que você está me entendendo? Grita amém. Então não importa o que o outro acha, sabe por quê? Porque eu acho sempre há dúvidas, mas Deus não é de dúvidas, Deus é de certeza. A palavra dele não deixa rastro de dúvida, as palavras deles é palavra, como foi dita, de vida eterna, é palavras acertadas, é palavra de certeza, é isso e ponto final e fim de papo. A palavra dele.
Aplauda mesmo. Então aqui começa a cena em que houve então um escândalo das pessoas que viam Jesus se aproximando dos piores, dos pecadores. Assim também nós em algum momento na vida fomos criticados de pessoas achando ou até mesmo duvidando da nossa mudança, da nossa conversão. Aliás, Samuel capítulo 16, se não me falha a memória, vai nos dizer que o homem vê a face, mas Deus olha o coração. Deus então, meu irmão, enxerga o que está além. O homem enxerga somente o ontem e quem sabe o agora. Mas Deus, meu irmão, tem capacidade de chegar o agora para definir o futuro. Ele não perde tempo em ficar apontando os nossos erros do passado. Ele perde tempo em apontar aquilo que eu ainda posso fazer e ser no futuro. Sabe o que significa? Isso significa que se você já desistiu de você, então saiba, Deus jamais desistirá de você. Ele ainda acredita na sua mudança, na sua conversão. Por isso que Ele chama os pecadores, é porque Ele ainda acredita que iremos mudar. Só Ele tem palavra. Aplauda, por favor. Só Ele. E quer que eu diga mais também ainda, irmãos? Olha a profundidade do qual vai ser colocado agora. Meu filho, seja inteligente. Saiba então a filtrar as situações, os acontecimentos da vida. Você já percebeu que muito facilmente nós entramos em tristeza ou até mesmo em depressão profunda por aquilo que o outro diz de mim? Você já percebeu que as pessoas, ela é capaz de se trancarem, de se fecharem, porque deu credibilidade àquilo que o outro pensa de você? Mas sabe de uma coisa, como aqui eu já comecei a dizer, não importa o que o outro pensa, o que o outro fala. Sabe por quê? Porque o seu Criador é Deus, o outro é também criatura como você. Então se alguém tem que definir a sua vida, é o seu Criador, é o seu único Deus e Senhor. Saiba filtrar as situações, saiba dar credibilidade a quem merece credibilidade. Então, irmãos, aprenda a filtrar. Aprenda então a se dar conta de quem você é. Aprenda, meu irmão, a você então acolher o que tem que ser acolhido, mas descarte sem medo o que tem que descartar. Porque entendamos aqui uma coisa, irmãos. As pessoas, quando elas então nos criticam, as pessoas quando criticam aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente é, as que mais criticam, podemos até ousar em dizer que 99,9% das pessoas que criticam a nossa vida de cristão, a nossa vida de oração, a nossa fidelidade com Deus, a nossa estadia na igreja, a nossa vinda à igreja, sempre são pessoas que nunca rezam, que nunca são de Deus e que nunca estão dentro da igreja. Você já percebeu isso? As pessoas que sempre criticam a nossa caminhada são pessoas que não caminham. As pessoas que criticam a nossa vida de oração são pessoas que nunca rezam. As pessoas que criticam porque estamos vindo à igreja são pessoas que nunca vêm. Já percebeu? Lamento, meu irmão, mas aqui quem está falando é Padre Clécio. E vou ter que dizer aqui uma coisa com muita sinceridade. Isso, meu irmão, isso tem vestígio de inveja. Isso tem vestígio exatamente de ciúme. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem esse grande defeito. Ele não suporta ver que o outro está passando à sua frente em alguma situação. O homem, ele sempre quer se igualar ou sempre está à frente de você, mas ele nunca suporta estar atrás de você. Então, meu irmão, sabe qual é a solução desse problema? A solução do problema
é o outro que está criticando, então resolva o problema da seguinte maneira: então, se o outro é capaz de fazer, você que critica também é capaz. Resolva o problema da seguinte maneira: faça também, reze também, busque também, venha para a igreja também, e isso você pode. Problema resolvido. Problema resolvido. Está incomodado com a vida do outro, meu irmão? Está incomodado porque o outro vem à igreja? Então resolva o problema, venha para a igreja também. Está incomodado com o outro porque tem uma vida de oração? Então resolva o seu problema. Nós não podemos permitir, meu irmão, que o problema do outro venha tornar problema nosso. Se o outro está incomodado, meu irmão, com a minha vida, então muito bem, o problema é dele, então trate dele resolver então o problema. E resolver o problema, como aqui está sendo bem colocado, é exatamente esse. Se está então, meu irmão, incomodado porque o outro reza, então bora rezar. Se você está incomodado porque o outro se converteu, então muito bem, meu irmão, assim como o outro se converteu, você também pode se converter. Basta você querer. Não inveje a conquista do outro, lute para conquistar o seu também. Aplauda. Aplauda. E aí, fala, Deus. Continua ou não, irmãos? Dá para continuar ainda um pouco ou não? Então, irmãos, este é o problema. E quero dizer mais, aquilo que em outros momentos eu já disse. O outro que não tem poder de te ajudar, não dê autoridade para ele te atrapalhar. Se ele não quer prosseguir, então não dê o direito dele de lhe parar e de te paralisar. Cada um no seu quadrado. Amém? Chupa essa manga, meu irmão. Não dê. Mas aí, irmãos, a profundidade que nós vemos aqui é essa, que Jesus não perde tempo em ficar apontando os erros do nosso passado, mas aponta aquilo que eu ainda posso fazer e ser no futuro. Essa é a ação de Jesus no Evangelho que gerou escândalo. E assim a problemática se repete ainda na atualidade. Pessoas que criticam, pessoas, meu irmão, que só têm capacidade de olhar para nós com aquilo que vivemos no passado. Aliás, percebamos outra coisa. Você já percebeu que as pessoas, elas conseguem olhar mais para nós com aquilo que fizemos de errado do que com aquilo que fizemos de bom? Você pode ter feito, meu irmão, 300 coisas boas, mas se você errou uma, é como se aquelas 300 não valesse de mais absolutamente nada. Sou humano demais. Nunca se esqueçamos que nós somos humanos. Nós somos humanos. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aquele que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. E a vantagem de ser de Deus, a vantagem é de ser cristão, é porque enquanto o mundo inteiro desacredita em nós, há um Deus bondoso e misericordioso que sempre acredita em nós. A vantagem de ser cristão, ser então filho de Deus, é exatamente isso, como vemos então no Evangelho.
que mesmo com a nossa miséria, que mesmo com o nosso pecado, mesmo com a nossa vida errada, mas Ele vem e nos elege, Ele vem e nos acolhe, Ele vem e nos chama. Porque este foi o jeito estranho de Jesus. Por isso que é estranho, é difícil às vezes compreender Deus. Porque em meio à nossa miséria, Ele ainda, irmão, nos ama, Ele ainda nos chama. É estranho, mas só Deus é capaz de fazer então isso por nós. Só que lembremos de uma coisa: Ele chama o pecador, mas nunca chama o pecado. Eu gosto sempre de frisar isso. Aqui, meu irmão, Ele está chamando os pecadores, mas como em outras palavras Ele está dizendo: por favor, deixa para trás. Deixa para trás a vida velha. Deixa para trás o pecado. Ele está chamando você, pecador, mas trate de deixar o pecado. Isso tem que ficar muito bem claro. Jesus realmente veio para os pecadores que querem se converter. Guarde muito bem isso, essa verdade. Ele exatamente veio para nós, Ele veio para os pecadores, mas que querem se converter, que querem mudar de vida. Eu tenho que dizer mais aqui para você. Oh, meu filho, vamos recordar, vamos então dizer para aqueles que ainda não ouviu: você não é uma má notícia, viu? Você não é aquilo que o mundo tem feito você acreditar. Você não é notícia errada. Você não é má notícia. Você não é um erro de criação. Deus fez muito bem em ter te feito. Deus fez muito bem em ter te criado. Mas eu quero dizer aqui, olhando para você, sabe onde é que está o problema? O problema não é que você é errado. O problema é que você tem agido errado, tem escolhido errado, tem vivido errado, tem caminhado em lugares errados, tem decidido errado. O problema, meu irmão, não é que você é o errado. O problema são suas decisões erradas. Ninguém quer aplaudir, né? Você é uma boa notícia para Deus. Não tenhamos dúvida, gente, que Deus não errou em ter nos criado. Deus não errou em ter nos feito. Mas essa então, onde está então a problemática? É isso, irmãos. É porque nós insistimos em continuar no erro. Nós insistimos em ir para o erro. Mas somos pessoas certas. Por que somos pessoas certas? Porque somos criaturas de Deus. E guarde bem isso para nós terminarmos, porque eu não quero ser tão longo hoje nas minhas palavras. Deus então está dando a certeza para nós: ainda há jeito. Nada está perdido. Sabe aquele tipo de situação em que todo mundo está dizendo, olhando com as aparências: e esse aí já não tem mais jeito. É o que mais nós escutamos, não é isso, Ed? Quantos filhos na gandaia, no mundo afora, nos vícios. E quem está na sua volta diz para você: mãe, não tem mais jeito, desiste. Mas saiba de uma coisa, meu irmão: o fracasso é humano. A música não é essa? Humano demais. O fracasso é humano. O cansaço é humano. O choro é humano, Flavinho. Tudo isso é humano. Agora começa a se tornar desumano, meu irmão. É exatamente a desistência. Porque a partir do momento em que você ainda perseverar, ao menos você vai caminhar com uma certeza que ninguém pode tirar a chance de vencer. Mas se você desistir, já nem tem mais nem chance para vencer. Seja inteligente, persevere, continue. Ao menos você vai caminhar com essa certeza, tendo a chance que um dia tudo
tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aquele que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando os santos por Zaqueu e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus, e mesmo na cruz em meio à dor, um gesto revela quem tu és. Te tornas amigo do ladrão só pra lhe roubar o coração. E assim fosse o contrário, o avesso do avesso. E por mais que eu me esforce, não sei bem se te conheço. Tu enxergas o profundo, eu insisto em ver a margem. Quando vês o coração, eu vejo a imagem. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aquele que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Fique em pé e cante. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender esse jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender. E aquele que escolhestes e tomastes pela mão, geralmente eu não os quero do meu lado. Aplauda esse amor de Jesus por cada um de nós. E se você não entendeu, é para isso que Deus te trouxe aqui, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Se até hoje, meu irmão, deu tudo certo, mas guarde também essa certeza. Pelo fato de até hoje não ter dado certo, não vem significar que ainda não possa dar certo. E Deus quer te ajudar, Deus quer refazer. Então, meu irmão, une o querer de Deus com o seu querer, que o milagre já aconteceu. Aplauda mesmo, aplauda mesmo. Amém?